dia, meu nome é Rita Cota, sou fisioterapeuta aqui de Belém do Pará, tá? Conversando com a Cris sobre o projeto, né, que vocês estão desenvolvendo sobre saúde laboral, ela, colocando os possíveis temas que poderiam ser trabalhados, ela falou falando sobre a questão da reflexologia, ela fez o convite para a gente integrar o projeto. Eu achei bem interessante, porque embora a temática seja aparentemente um pouco complexa, e ela não deixa de ser do ponto de vista teórico, mas ela é muito simples para ser aplicada e ela tem resultados bem interessantes no quesito bem-estar. Então, você não precisa ter domínio muito de técnica, você não precisa ter muito conhecimento teórico aplicado. Por isso que a proposta é a reflexologia e automassagem. Na verdade, a reflexologia barra doin barra automassagem, né? Então, para a gente poder estar conversando, eu vou disparar para vocês o vídeo não, na verdade, é uma apresentação para que vocês entendam as bases, qual é a proposta da reflexologia, e em seguida a gente vai tentar fazer uma prática. Eu pedi para que as pessoas, nesse momento, estivessem no local tranquilo, né, que pudessem ter uma concentração maior, com uma roupa confortável, que a gente vai precisar pegar nos pezinhos, quem puder, né, descalço, pegar no pezinho, para poder fazer a prática. Olha, tem um gatinho, é um cachorro, um gatinho, um cachorro. Pode ser que É um uma gata... cachorro, ele vai fazer a aula também. Pode Porque em casa é acontecer, difícil. Em casa é normal. meio difícil de Eu vou controlar. pedir logo Desculpa. desculpa caso apareça uma gatinha andando por aqui, é a que me acompanha e ela não sai de perto, está dormindo, então por isso. Mas pode ser que um rabo de repente apareça aqui, não se assustem, que é a Atena, a nossa gata aqui. Bom, vamos lá, gente. Eu peço desculpa porque eu estou com uma certa dificuldade aqui para abrir o arquivo, mas eu vou tentar, qualquer coisa a gente volta. Vamos lá. Thaís, você pode habilitar para mim? O compartilhamento do slide, da tela? Hoje está difícil. Então, vamos lá. Enquanto você vai ajeitando, a gente vai conversando. Bom, basicamente, eu sou fisioterapeuta e acupunturista, tá? Então, na acupuntura, a gente trabalha muito com fluxo de energia, que a gente chama Qi, né? Que é a nossa energia vital. Tem problema não, Thaís? Se não der, tranquilo. Posso tocar sem Eu tô problema. tentando aqui liberar. Hoje ele não tá aparecendo para mim conseguir, mas pode ir tocando que assim que eu Não conseguir eu tem já te problema. aviso. Isso não é essencial. Eu queria só falar do mapa, entendeu? Mas Ah, tudo entendi. bem. Enfim, então vamos lá. Então, dentro da acupuntura, a gente trabalha com fluxo de energia. E fluxo de energia para a gente, energia vital, é que te chama de Qi. O Qi é energia vital. Então, para a gente ter esse fluxo energético bem trabalhado, a gente trabalha com 2 elementos. Conseguiu? Aham. Seria o Xue, que na medicina tradicional chinesa para a gente são todos os fluidos corporais, aí entra sangue, entra o linfa, enfim, basicamente são os fluidos corporais. Então, linfa e sangue vai, tanto arterial quanto venoso, tá? E também trabalha as condições de fluxo mesmo, né, de energia. É o Shui e o Jing. O Jing são os outros alimentos que a gente tem de fluxo do corpo, entre eles o próprio ar. Dentro do ar que funciona como se fosse o combustível, né, o que move esse Shui, tá, que é o sangue. E a gente tem esses 2 pontos energéticos, aliás, esses 2, são 3 na verdade, 3, 4, pontos em que você tem um acúmulo desses pontos, que seriam chamados microsistemas. Então, nós temos o microsistema da cabeça, né, em que você trabalha até a crânioacupuntura, que você pode trabalhar só a questão do crânio, né?
Você tem a auriculoterapia, que você trabalha o microsistema da orelha, né? Você trabalha na orelha, tem toda a representação energética do corpo. As mãos, em que você também tem nas mãos representado o microsistema. E os pés. Então, eu vou tentar agora compartilhar, já que a Thaís colocou, para vocês entenderem o que eu estou falando de uma forma mais clara, né? Porque uma coisa eu estou falando, outra coisa eu estou mostrando para vocês. Se estiverem enxergando, por favor, me avisem. Thaís, está enxergando aí? Enxerga minha tela, Thaís? Sim. Tá, deixa eu ver se eu consigo abrir. Então, hoje eu vou dar só uma passadinha basicamente na mão e pé, mas a gente vai trabalhar com o Doin, que é a automassagem na planta dos pés. Que a gente trabalha sob o ponto de vista de que você pode fazer essa ativação desses pontos em você mesma. Se você tiver condições de fazer em terceiros, melhor. Aqui em casa eu estava brincando com a Thaís, que eu tenho um aparelho que ele atinge frequências elevadas de massagem. Então, ele já tem uma ponteira, como se fosse uma ponteira, e ele atinge umas frequências bem elevadas, e o pessoal faz fila aqui em casa para fazer a ativação dos pontos. Então, eu faço aqui em casa, nos meus, e faço em mim mesma. O ideal é que tenha alguém fazendo na gente, mas, como nem sempre a gente tem esse luxo, a gente acaba fazendo sozinho. Mas nada impede a gente fazer também. Conseguem ver aí o slide? Tá? Tranquilo? Tá bem legível para todos? Tá? Então vamos lá. Então a gente vai falar da reflexologia, já me apresentei, né? A gente tem um histórico, na verdade, que a reflexologia é uma técnica milenar, os primeiros registros ainda estão lá na civilização egípcia, mas a minha formação é na medicina tradicional chinesa, então a gente aborda mais a questão da medicina tradicional chinesa, que só é já de 5.000 anos de conhecimento. Então, uma coisa que já tem muito, muito, muito tempo. A reflexologia, ela foi estudada pelo Dr. William Fitzgerald, que era um cirurgião e que ele começou a utilizar o que seria os pontos energéticos para tratamento de dor e eliminação dos desequilíbrios. Para a gente, na medicina tradicional chinesa, desequilíbrio está dos doenças. Toda e qualquer doença nada mais é do que uma introdução de desequilíbrio de fluxo energético que eu falei para vocês. E a reflexologia moderna foi desenvolvida por Eunice Higham, que trata dos diagramas com a localização exata das áreas reflexas dos pés. Então, ela conseguiu mapear e fez o que a gente usa hoje como mapa mais atualizado dos pontos referentes ao nosso organismo como um todo. Então, a reflexologia, ela é uma teoria, né? Ela baseia-se, na verdade, numa teoria que o corpo se divide em 10 zonas energéticas. Então, todo o corpo, ele está dentro dessas zonas energéticas. E ele corre no corpo inteiro, das mãos para os pés e da cabeça também. Há uma zona, né? Uma estrada de fluxo energético. Então, dentro de cada zona, existe um fluxo de energia que afeta partes específicas do corpo dentro de cada zona. E aqui a gente tem esse desenho esquemático aqui. Então, a gente vê zona 1, 2, 3, 4 e 5. Essas zonas percorrem as mãos, os pés e a cabeça, ou seja, que são os microsistemas. Então, a gente, dentro dessas zonas, a gente trabalha o fluxo energético e vai, em pontos distais, vai chegar a trabalhar todas essas zonas energéticas. Eu posso trabalhar mão, posso trabalhar pé e posso trabalhar crânio. E posso trabalhar que eu não entrei. A reflexologia também é auriculoterapia, mas aí é outra coisa, né? E aí é muito mais complexo. Então, não dá para fazer aurículo sozinho. Então, que vocês pudessem aplicar em vocês mesmos, né? Essa é a ideia. Olha, a hora que vocês tiverem perguntas, a Thaís está a postos aí para fazer, tá? Tá bem entendido essa proposta de zonas energéticas aí? Esse fluxo, essas linhas são as estradas energéticas, tá? E ela representa exatamente isso. Onde você tem a linha no pé, ela vai percorrendo, tá numerado, vai para a cabeça, membros superiores.
até chegar nas mãos, onde você também tem a representação. Então, as áreas reflexas são encontradas nos pés e nas mãos, embora sejam mais sensíveis pelo maior número de receptores, nos pés. Então, por isso que a gente dá ênfase em tratar mais os pés, tá? A gente sabe que existe uma sensibilidade maior nas mãos e no pés. Existem receptores, né? O maior número de receptores táteis, né? Em mãos e pés. E isso do ponto de vista ocidental. E só reforça a teoria que nós temos na medicina tradicional chinesa, que aí você tem maior sensibilidade ao toque. Por isso você teria mais acesso ao fluxo dessa energia. Então, a reflexologia afeta esses receptores, favorecendo o relaxamento e o reequilíbrio energético. Se eu estiver muito rápida, por favor, avisa, porque eu quero chegar logo na prática com vocês. E aqui o nosso mapa lindo, que é a representação pé esquerdo e pé direito. Vejam que ele corresponde aos hemicorpos, tá? Aos hemicorpos. Então, você tem, por exemplo, no pé direito, tem a representação do fígado. No pé esquerdo já não tem, né? Porque tem a correspondência do hemicorpo correspondente. Assim como o estômago está mais do lado esquerdo, o coração também. Tá? O coração está do lado esquerdo e o estômago, parte do estômago está do lado esquerdo também. O rim, aí intestino grosso e intestino delgado, até chegar na porção mais baixa, que é próximo ao calcanhar, que são as áreas genitais. À medida que a gente vai subindo, você tem os órgãos mais de tórax até cabeça. Na ponta do dedão, do hálux, a gente tem cabeça, seria cérebro, né? Cabeça propriamente dita. E ao longo da borda medial do pé, do meio do pé, parte de dentro interna do pé, você tem a coluna. Então, são pontos geralmente muito doloridos. Tanto essa parte do bordo interno do pé, né, da parte interna do pé, porque você afeta toda a coluna ali, corresponde à coluna, quanto a parte, o topo do dedão, porque você tem a questão da cefaleia tensional, questão de estresse envolvida, a parte do estômago também, logo abaixo do dedão, você correndo, não tem o que a gente chama, a parte mais gordinha depois do hálux, logo abaixo você tem o estômago. Também é uma parte muito dolorida, porque está relacionada ao que a gente chama de preocupação. Dentro da medicina tradicional chinesa, cabe bem vocês terem essa noção. Cada emoção, ela tem uma correspondência a um determinado órgão do organismo, que vai afetar negativamente o teu sistema, o teu órgão de choque, que a gente chama. Por exemplo, intestino grosso, intestino delgado, pulmão, eles são afetados pela tristeza, pela melancolia, pela depressão. Tá? Então, são pontos que respondem muito bem se você está tratando uma tristeza, uma melancolia, enfim. Geralmente, você tem correspondência intestino, em pontos do intestino e pontos do pulmão. Tá? Isso está dentro do que a gente trabalha na medicina tradicional chinesa. Pulmão e intestino grosso, eles estão intimamente relacionados. Eles trabalham de forma acoplada, que a gente chama. Tá? Você tem, por exemplo, o rim, ele é afetado pelo medo, né? Então, o acoplado do rim é a bexiga, né? Então, toda vez que você está com pânico ou medo exagerado, o rim sofre. Então, você tem que trabalhar esses pontos também. Vocês podem ir tocando, tá? No pé de vocês, que depois a gente vai fazer uma prática com vocês. O fígado, ele é acoplado da vesícula biliar e ele é afetado pela ira, pela raiva, por aquilo que você sente de raiva, mas não consegue externar. Quem sofre é o fígado. Quem sofre muito é o fígado, junto com a vesícula biliar. E o estômago é afetado pela preocupação. Preocupação, ansiedade, o estômago ele é o órgão de choque. Complicado, geralmente um ponto muito doloroso também. O coração, ele é afetado pelo que a gente chama de histeria, ou alegria excessiva, ou nervosismo, né? Pessoa muito nervosa, ela acaba afetando o coração. Então, a gente trabalha esses pontos. O coração, ele está acoplado ao triplo aquecedor. Triplo aquecedor para a gente, na medicina tradicional chinesa, é toda a área do tórax. Então, toda pessoa, quando está muito nervosa, ela respira mal, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a ansiedade, dá uma sensação de constrição no peito,
de aprisionar a respiração. É essa área do triplo aquecedor que é a área torácica, tá? Dá até uma sensação de dispneia, de falta de ar por conta dessa ansiedade, tá? Assim como o estômago, ele é acoplado do baço pâncreas. Para nós, o baço pâncreas não é o baço pâncreas como sendo órgão, mas é toda a parte digestiva. Então, a pessoa muito preocupada é uma pessoa que não faz uma boa digestão, que não tem uma boa absorção, né? E precisa trabalhar esses pontos. E é muito afetada pela preocupação, tá certo? Então, como a gente está vivendo nesse momento de pandemia, de uma série de coisas que estão fora da nossa, que seria a nossa rotina, na verdade, todos aí devem estar com algum nível de estresse, mas principalmente estômago e eu diria o intestino grosso por conta do medo, né? Da questão de você, o pulmão afetado pelo medo de você pegar, de você disparar crises, né? E aí vem as diarreias da vida. O pulmão, ele trabalha muito com o intestino, então toda vez quando você tem uma virose, as pessoas deveriam entender disso. Você tem uma virose que afeta o pulmão, o intestino sofre e vice-versa. Não tem jeito, entendeu? E a questão da ansiedade, da preocupação, do medo, do nervosismo gera a tensão a nível do triplo aquecedor. Daí a sensação de falta de ar, de ansiedade, de opressão. Parece que você vai ter um treco e você, na verdade, nem tem nada, mas você está tão ansioso e tão nervoso que você tem todos os sintomas e, na verdade, você não tem fisicamente, fisiologicamente, do ponto de vista ocidental, nada. Mas você está sentindo tudo, né? E é difícil, você não vai ter isso traduzido em imagem, você não vai ter traduzido isso em exame, em hemograma, né? Porque está a nível energético. Infelizmente, nós não temos diagnóstico ainda disponíveis, a não ser do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, para você ter um diagnóstico energético. Aí só quem faz mesmo é o acupunturista fazendo a avaliação, tá? Mas é minimamente isso que a gente precisa entender para vocês entenderem como é que eu trabalho, né? Como é que a gente trabalha a reflexologia nesse contexto, tá bom? Aqui é meramente ilustrativo, porque é muito complexo. Esse é o microsistema da mão, tá? A mesma coisa do pé é a mão. Só que a mão, por ela ser um pouquinho menor, a mesma coisa, a mão direita não tem tudo que a mão esquerda tem, é uma representação dos hemicorpos. Mas existe um pontinho que eu queria que vocês palpassem agora, que é o IG4, que a gente chama, que ele é de intestino grosso. O IG4 é você pegar aqui a mãozinha, pega o teu polegar, desce um pouquinho na linha que une o polegar à mão, aqui, ó. Vai no final da linha, não forma tipo um bumbumzinho aqui, um gordinho aqui, no final da divisória, aperta. Dificilmente esse ponto não é dolorido. Tá? Dificilmente é um ponto que não é dolorido. E esse é um ponto-chave para qualquer área que esteja em sofrimento ou inflamada ou em estresse. A gente diz que na acupuntura é o ponto Coca-Cola, serve para tudo. Dificilmente numa sessão você não vai usar esse ponto. É muito difícil você não usar. E ele é muito utilizado também, como ele é um ponto de intestino grosso, ele é muito utilizado também para as questões intestinais, então pode até fazer massagem para prisão de ventre, por exemplo. Para cefaleia é um ponto mestre para enxaqueca, para dor de cabeça, excelente para trabalhar. Como é que a gente trabalha? Pressionando durante 1 minuto, descansa 30 segundos, 1 minuto pressiona, descansa 30, mais 1, são 3 minutos no total, fazendo um intervalo de 30 segundos, tá? Não dá para falar dos outros pontos. A gente pode até ver em outro momento, falar sobre a mão, sobre a orelha, mas assim, fica depois. A gente vai tacar o pezinho hoje. Nosso foco é o pé. Bom, se você for aplicar em outra pessoa, você tem que ter cuidado com o apoio nos pés, o rastejar da centopeia, o deslizamento com polegar e dedos, a pressão estática, que é o que a gente mais usa na gente, e a pressão circular também. As caminhadas, ou a caminhada pelas zonas também. Então, na automassagem é mais fácil você fazer a pressão estática, a pressão circular e a caminhada pelas zonas. Alguém quer falar alguma coisa? Estou indo muito rápido, gente, pelo amor de Deus. Tranquilo? Tá, então vamos lá.
Aqui, se você for fazer em outra pessoa, a pegada é essa, você tem que estar com o apoio todo nos pés, aliás, o pé da pessoa todo nas suas mãos. O cuidado é que a gente tem que pré-aquecer as mãos, tá? A gente que é da fisioterapia sabe que a gente tem que ter muito cuidado no toque. Então, a gente geralmente, eu não uso óleo, porque a gente já tendo tempo, né, de prática, a gente não precisa mais de óleo para deslizar. Mas na área do pé, por vezes, no início é difícil você conseguir fazer deslizamento. Então você usa um óleozinho, e óleo, quando eu falo, é óleo de massagem de bebê, tá? Pode ser até óleo de amêndoa também, mas muito pouquinho, só para pré-aquecer a tua mão e favorecer o teu deslizamento. Não é para botar, não é para besuntar o pé da criatura, senão tu não vai ter pegada para fazer. É, não vai ter pegada para fazer a massagem, tá? Não vai ter sustentação, vai estar toda hora escorregando. Então, muito pouquinho, aí esfrega as tuas mãos, pré-aquece, né? Para que você vai fazer um toque agradável para a pessoa. Não é para chegar com a mão gelada, pegar no pé da pessoa, a pessoa pega aquele susto, né? Assim não. Até em você mesmo, tá? Para o seu toque em você seja agradável. No início é bom. Se seu pé for aquele pezinho fininho, o óleo já não é tão necessário. Mas é muito gostoso depois você fazer a massagem na planta toda do pé. Isso é muito bom quando você chega em casa cansado, né? Um dia pesado de trabalho e tal. Depois eu vou dar o passo a passo para vocês. E às vezes a simples massagem simples, sem nenhum ponto específico, já te faz um relaxamento muito grande. Por isso que não dá para fazer no trabalho. Foi uma coisa que eu tive cuidado com a Thaís. Eu disse, Thaís, onde é que vão estar as pessoas nesse momento? Porque a pessoa relaxa. E relaxa a ponto de dar sono. Aí se depois você precisa estar alerta, é complicado, porque você vai fazer seu trabalho com sono. E aí? É por isso que deixa para fazer ao final, né? Quando você estiver em casa, a última coisa que você for fazer, não, agora sou eu me cuidando, né? Ou então eu vou cuidar do marido, do filho, não sei, quem tiver que você quiser fazer também. Mas deixa você por último, que é para você usufruir dos benefícios, tá? Põe aquela musiquinha relaxante e assim você vai. Esse aqui é o rastejar da centopeia. Então, você usa o seu polegar e você vai fazer movimentos circulares e deslizantes, tá? É bem simples, tá bom? Você pode pegar a mãozinha e fazer em você mesmo para você entender o que eu estou fazendo, ó. Tá? Esse é o rastejar da centopeia. Ó, o rastejar da centopeia. Pode fazer com o polegar ou pode fazer com o indicador, tá? Isso é muito gostoso. Você está vendo que é pezinho de criança. Criança adora essa massagem. Para quem tem filho pequeno, então, Jesus. É que não quer dormir, vem cá, filho, vamos fazer uma massagem. Aí faz aquele aquecimento prévio das mãos, põe a criatura deitada, aí já põe uma musiquinha. Se ela ficar quieta, né? De pelo menos 5 minutos antes de dormir, faça. Eu fazia muito isso com o meu filho mais velho quando ele era bebê. Nossa, ele dormia horrores e dorme até hoje. Eu acho que perdurou o efeito até a vida adulta dele, porque dorme horrores a manhã toda se deixar. Enfim, dormir não é problema para ele. Aqui o deslizamento com polegar e dedos, posso fazer, e aí eu vou trabalhar de dentro para fora, de fora para dentro, ativando as áreas energéticas e trabalhando no ponto onde eu quero, parando no ponto onde eu quero trabalhar mais, tá? É muito gostoso também. Aqui a pressão estática, essa que vocês vão usar em vocês, tá? Para a gente dar perceber onde é que está o ponto doloroso, tá? Então você faz uma certa pressão com o seu polegar, sente como é que está aquele ponto e depois você pode fazer a pressão circular que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas esse aqui é muito bom para você tentar identificar qual ponto está o seu desconforto, tá? Pressão circular, depois que a gente identifica o ponto que tá desagradável, você vai lá e faz a pressão circular. Você vai trabalhar a circulação energética dentro daquele ponto, dentro daquelas linhas que a gente falou lá no início, tá? Ó,
E aí você pode fazer a caminhada por zonas. Então, você estabelece as zonas, cada dedo é uma zona, é uma estrada. E aí você pode sair deslizando ao longo das linhas até a ponta dos dedos. Então, vai do calcanhar até a ponta dos dedos, com pressão, tá? Não precisa afundar o dedo, mas é uma pressão que você sinta que seu dedo vai mais para dentro dos pés, né? Para dentro da pele, você consegue sentir os pontinhos aí. E é possível que vocês, ao palparem o ponto, você sinta tipo um nozinho. Vocês perceberam algum nozinho em algum ponto específico? Se vocês perceberem um nozinho num ponto específico, é lá que vocês têm ainda mais que trabalhar essa pressão circular. Pode ser que aconteça, tá? De vocês perceberem. Existem contraindicações, tá? Então, pacientes com inflamações agudas no sistema linfático venoso, que você tá trabalhando aí ativação circulatória, tá? Presença de lesões cutâneas, claro, né? Nos pés em condições, qualquer condição infecciosa na pele. Durante a gestação, primeiro, segundo e terceiro mês, só se você tiver uma gravidez de risco, tá? Se não tiver gravidez de risco, tranquilo. E no 9º mês é só o cuidado também, se for uma gravidez de risco, para que você não tenha o risco de disparar uma contração indesejada, que acontece, tá? E aí pode ter um parto prematuro. E tudo isso que eu ensinei para vocês nada mais é do que o Douyin, que é a automassagem usando os princípios da reflexologia na planta dos pés. Então, uma técnica de automassagem que deve ser utilizada diariamente nas atividades em grupo e no atendimento individual. Atividade em grupo ou você faz em você ou você faz em alguém e recebe de alguém, né? Se você ensinar, por exemplo, o marido, o filho e tal, enquanto você está aplicando, olha, chegou aí um parceiro. Tá bom, bora fazer já a dupla ali, ó. Legal, Cássia. Complementando ou não o tratamento medicamentoso. Gente, eu estava conversando com a Thaís que se algumas coisas simples que a gente faz dentro da medicina, vá vendo, faça o diagnóstico do seu esposo aí, Cássia. Vamos ver. Se algumas técnicas simples que vocês poderiam estar usando no hospital, poderia surtir tanto efeito. Não demanda muita coisa, não demanda nada além do que a habilidade do terapeuta e a permissão do hospital em usar, né? Uma simples, você tratando energeticamente um paciente faz muita diferença em como ele responde à terapia, seja qual for a terapia. Eu não estou dizendo que substitua a questão medicamentosa, porque não pode, mas que daria suporte, nossa, ia ser um ganho muito grande. Assim como a homeopatia, se fosse introduzida, né? Assim como a própria acupuntura, se fosse introduzida. Um sonho que a gente acalenta em um dia abrir um ambulatório acoplado a um serviço de atenção mais complexa como o hospital, para a gente poder trabalhar casado os pacientes. Nossa, agora nessa época da pandemia ia ser perfeito a gente trabalhar essas questões, porque dá para ver perfeitamente o padrão de desequilíbrio que a gente observa na maioria dos pacientes. Mas vamos lá, vamos tocando. E aqui o nosso, que eu já mandei para vocês, eu apresentei, é o nosso mapa. E aí, qual é a nossa ideia? Primeira coisa, vão no órgão que vocês acham que é o órgão de choque de vocês. Vocês conseguem visualizar aí bem o mapa? Então, agora vocês vão percorrer o mapa de vocês, o pé de vocês, sentindo cada pontinho e vendo aonde está o desconforto. Lembrando das emoções que estão atreladas a eles, tá? Então, por exemplo, começando de cima, pulmão e intestino está prejudicado, está sendo castigado, digamos, pela tristeza, tá? Pela tristeza. E a tristeza é a melancolia, não precisa ser depressão não, tá? Mas geralmente o paciente com alguma alteração respiratória, ele está passando por um processo de melancolia, de tristeza, às vezes até uma depressãozinha ainda não diagnosticada, tá certo? Então tem essa função aí. Aí vamos descendo, a gente vai ver o estômago. O estômago, como eu falei para vocês, trabalha com vesícula biliar.
Então, ele é afetado pela preocupação. Pessoas muito ansiosas, preocupadas, pessoas que têm aquela necessidade de estar resolvendo as coisas antes mesmo que elas aconteçam, né? Aquela pessoa que é muito preocupada, muito estressada. Quem sofre? Estômago, vesícula biliar e a digestão como um todo. Diga, Thaís. Rita, só tem um probleminha que o tempo da conexão tá acabando. Provavelmente vai cair aí eu reativo novamente, tá bom? Aí todo mundo Beleza. só clicar no link para ativar novamente. Tá certo. Então, o estômago com a vesícula biliar, tá? Thaís, eu vou ter que clicar também, filha? Tá bom, então. Então, o estômago com a vesícula biliar trabalham casados e a questão da preocupação, tá certo? Depois, a gente vai para o fígado acoplado, aliás, o estômago com baço pâncreas. E o fígado com a vesícula biliar pela ira, tá? Pela raiva, ou aquela pessoa que é explosiva, né? Ou aquela pessoa que guarda a raiva para si, mas explode de outra forma. Explode para dentro, que é pior. Né? Não sei se é pior explodir para fora ou explodir para dentro, mas implodir é complicado, porque você implode todo o teu organismo. Vamos ter outra válvula de escape aí para dar vazão para essa ira, fazer esporte, fazer alguma coisa para dar vazão para essa energia, tá? E o rim com a bexiga trabalha a questão da tristeza, né? Ou do medo, e aquelas pessoas que têm medo, que ficam extremamente receosas de algo acontecer, que algo venha a acontecer, e aí geralmente tem relação com o estômago, porque a